Murilo Menezes, Leiro, hoje nosso patamar é brigar por Libertadores. Próximo ano já iremos brigar por título nacional e internacional? Cara, não sei te dizer, velho. Né? Para mim seria muito, muito fácil dizer que sim, né? E ser populista, e dizer, não, vamos brigar, vamos chegar, vamos ser campeão. Não sei, velho. Pode ser que sim, pode ser que sim. A gente pode conseguir montar um time, trazer bons jogadores, elevar a qualidade do nosso time, né? O treinador, se permanecer, se for o Rogério Ceni, ele pode evoluir o seu trabalho ao ponto de fazer o Bahia brigar por algo relevante, né? Realmente um título nacional. Pode acontecer. Só que eu falei isso no café de ontem, eu acho, ou no dia de ontem, enfim. Mas eu sempre falo a mesma coisa nesse sentido. Não dá pra gente cravar, velho. A Liga Brasileira, os times do Brasil, a gente tem aí pelo menos hoje, né, 10 times que entram no Campeonato Brasileiro com capacidade, com time, com investimento para poder ser campeão. É claro que Flamengo e Palmeiras saem na frente, né? São os favoritos, evidentemente. Mas você tem um Cruzeiro, você tem hoje o próprio Bahia, né? Que tá brigando ali na parte de cima. Você tem um Fluminense, né? Que sempre chega a ser o Atlético Mineiro, que em tese, em investimento, deveria estar brigando na parte de cima, mas por incompetências várias, né? Está brigando na parte de baixo, porém está na final da Sul-Americana, né? O próprio Botafogo, que foi campeão ano passado de Libertadores e Brasileiro e esse ano, né? Dentro da desorganização, da falta de gestão, já caiu de novo, né, em relação à competitividade. Mas em termos de investimento, quando você fala de investimento e elenco, bons jogadores, né? Os bons jogadores eles estão espalhados pela Liga Brasileira. Qual é o time do Brasil hoje que não queria ter, por exemplo, o Montoro do Botafogo? Qual é o time do Brasil hoje que não queria ter um cara como Alex Telles na lateral esquerda? Eu tô falando de um time como o Botafogo, que hoje é o 7º colocado do campeonato. Aí você vai pro Fluminense, né? Pô, vai pro Vasco, que hoje é o 8º colocado, mas com jogadores importantes também, jogando muita bola, né? Enfim, então eu acho que a gente tem uma liga muito competitiva. Claro, tem times que terminam despontando, né, um pouco mais, mas Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, próprio Bahia, né, Fluminense, são times que a gente vê que tem condição de brigar, velho, de estar ali brigando pelo G6, pelo G4, e aí às vezes você encaixa uma boa campanha e consegue chegar na briga pelo título, né? Então, eu não consigo te cravar, velho, que a gente vai brigar por título nacional e internacional. Porém, eu acho que a cada ano que passa, mais perto de um título a gente está. Eu acho que é isso. Brigar, velho, a gente tá brigando cada vez com melhores condições, né? Eu acho, ó, o Bahia entra numa competição em formato Copa com uma chance razoável, né? Pelo menos com uma chance crível, não vou dizer razoável. Mas assim, você não vai desacreditar de que o Bahia possa ser campeão, né? Não é um devaneio o Bahia entrar na Libertadores, numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, como um candidato ao título. Não é um devaneio, né? No formato Copa. Eu acho assim, o título de campeão brasileiro, eu acho que é muito difícil ainda no atual estágio que a gente está. Um título de Copa, a gente entra para brigar pelo título, né? Em desvantagem, mas a gente entra. Mas nessa desvantagem, como é formato mata-mata, você tem chance. Você tem chance. Uma chance incrível, né? Uma chance de uma esperança real de você poder, de fato, sair de campo com um título desse. De lembrar que está disputando o título da Sul-Americana esse ano é esse horrível Atlético Mineiro, né? O Fortaleza, há 2 anos, disputou a final da Sul-Americana também. O Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, né? Foi campeão da Copa do Brasil. Então, chegou em final de Libertadores e perdeu para o Flamengo. Chegou em final de Flamengo. Libertadores, né? Sem ter maior orçamento, né? Sem ter... É isso. O formato Copa te dá essa chance, né? E a Copa do Brasil, em especial, ano que vem, alguns estádios vão ser disputados por times importantes, né? Que podem ser eliminados na partida única, né? Então a gente vai ter aí uma possibilidade de eliminação de alguns times maiores por conta da partida única. Velho, vai passando o tempo, o importante é o que a gente vai ter que cobrar e que nós todos temos que cobrar aqui é o Bahia jogar para pirão, todos esses jogos, essas Copas, né? Não poupar, não jogar como se fosse um jogo comum de meio de temporada. Cada jogo desse de Copa, o Bahia tem que, sabe, transformar em final. É isso que a gente tem que cobrar, né?
Mas jogando assim, uma hora o nosso título vai chegar. Perfeito. O Guto Muniz lembrou de uma frase muito boa do Tom Asma, né? Ele Perfeito. falou sobre isso de fato, né? Para namorar princesa, Luiz Teres, tem que frequentar festa em castelo, né? Isso. Então, não tem outra, não tem como você conhecer a princesa, não tem como você estar, né, próximo à princesa se você não estiver no castelo. Então, às vezes você chega no castelo como? Você não chega no castelo como príncipe, não. Você chega no castelo ali como um cara que é amigo de alguém, vai chegando pelas beiradas ali, tá, até que a princesa um dia vai te ver. Né? E aí, quando ela te ver, você vai ter que estar pronto, vai ter que estar bonito, esbelto, cheiroso, cabelo arrumado, barba feita, para que a princesa te olhe e se apaixone por você, né? Então, é exatamente isso. Essa frase do Tom Asma é maravilhosa, né? Para namorar a princesa, né, para conquistar títulos, para chegar longe em grandes competições, você tem que estar frequentando essas competições com mais estabilidade, né? Qual foi o ano, qual foi o último ano? O Bahia deve ir para a Libertadores esse ano, independente de forma direta ou não. Mas a gente deve confirmar a ida para a Libertadores. Aliás, a UFMG deu como 91% de chance, né? O Bahia está na Libertadores do ano que vem. Dentro desse processo, qual foi a última vez? Eu, como torcedor do Bahia, vou fazer 30 anos no final desse ano. Falei para vocês aqui agora há pouco. Eu nunca vi, aliás, eu nunca tinha visto o Bahia na Libertadores. Primeiro ponto. E aí eu já vou fazer o segundo recorde. Eu nunca tinha visto o Bahia ir 2 vezes seguidas para a Libertadores. Porque eu não tinha visto nem a primeira. 2 vezes seguidas é que eu não tinha visto mesmo. Espero que em 2027 eu veja a terceira vez, a quarta vez, até que na quinta vez, sei lá, na quarta vez, na sexta vez, a gente não só veja. A gente comece a ir para mata-mata, comece a chegar em grandes jogos, de chegar na decisão. Né? Então, para você chegar, você tem que jogar. Véio. Você não chega sem jogar. É impossível. Né? Esse é o ponto. Enfim, a grosso modo, é isso. A grosso modo, é isso. O pessoal tá aqui. Eu tô com você, Leiro. Tô na mesma. Minha recordação do Bahia é só de jogador ruim em Série C. Pois é. Minha geração, a geração faixa, com muito orgulho. Né? Eu sou de 95, irmão. 95 pra cá, o que foi que o Bahia ganhou de relevante? Nada. O maior título do Bahia de 95 pra cá foi a Copa do Nordeste. 2001, 2002, aquele bicampeonato. Né? Aquela boa campanha brasileira de 2001. Né? Aí a gente chegou nas quartas de final da Copa do Brasil de 2007, que eu lembro, eu tava na Fonte Nova, naquele 2x2 contra o Fluminense. Enfim, a gente chegou batendo a trave ali, aí já mais agora, né, recente, quarta de final contra o Grêmio, né? Tiramos São Paulo nas oitavas, ganhando o jogo no Morumbi e na Fonte Nova, né? Aí chegamos nas quartas, perdemos pro Grêmio. Então, assim, estamos ali. Uma hora, velho, esse muro vai cair, pô. Uma hora esse muro vai cair. Tá? Pois é. Lineu falou, eu sou de 85, Leiro. Minha glória foi o bicampeonato Bahia de 98. Mas você, pelo menos você pode dizer que você nasceu antes de 88, né? Que você tinha 4 anos, você pode dizer que lembra de alguma coisa. Pelo menos você pode dizer. Ainda que não lembre, você pode dizer. Eu não posso nem falar isso, pô. Eu nasci depois. Né? Eu nasci em 95, pô. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Leiro, a não participação do Bahia nas futuras Copas do Nordeste até o momento, possa o Bahia focar em algo maior, não ficando preso à desculpa do Nordeste? Cara, a única coisa que eu discordo da pergunta é tratar como desculpa. Porque a Copa do Nordeste é uma competição que existe no nosso calendário, pelo menos existia até então, e tinha que ser jogada. A gente jogou a Copa do Nordeste, inclusive jogou boa parte da Copa do Nordeste com um elenco sendo rodado, justamente porque a gente não tinha condição de jogar a Copa do Nordeste com o time titular. Né? A gente ia se a gente já tá chegando no final do ano com um elenco morto, imagine se a gente, morto que eu tô falando fisicamente, tá, galera? Imagine se a gente tivesse jogado a Copa do Nordeste com 100% da nossa força. O Bahia não jogou a Copa do Nordeste com 100% da sua força. Né? Então, a única coisa que eu discordo é isso. Mas fazendo esse apontamento em relação à palavra desculpa, que eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que a ausência da Copa do Nordeste no calendário vai, de alguma maneira, e aí eu não estou entrando no mérito se eu concordo ou se eu discordo com a ausência, tá? O mérito não é esse, que a discussão não é essa. O fato é, a Copa do Nordeste não acontecerá para a gente, tá?
E provavelmente o Bahia jogará o Campeonato Baiano com um time sub-20 ou com um time bastante alternativo. Né? Se não for o sub-20 completo, vai ser um time bastante alternativo. Nesse cenário, a gente vai ter, obviamente, uma competitividade maior em relação a competições maiores. E aí, o que é que vem junto com isso? Vai vir junto com isso uma cobrança maior da nossa parte. Justamente as ponderações que foram feitas esse ano em relação a calendário, a jogos, né, a desgaste, ano que vem, né, pelo cenário que está se apresentando, essas ponderações elas não deverão existir. Ou pelo menos serão muito inferiores a dessa temporada. Entendeu? Então, essa é a minha visão. O Bahia deve jogar o Baiano com um time sub-20 ou um time alternativo, né? Assim, composto com jogadores de sub-20, jogadores que não estão sendo utilizados no profissional com mais frequência, até para ritmar, de repente, esses atletas, né? Copa do Nordeste nós não jogaremos, porque estaremos na competição sul-americana. E aí as nossas atenções serão divididas, a princípio, entre Brasileiro, Libertadores ou Sul-Americana, né? Mas acredito na Libertadores, evidentemente. E a Copa do Brasil quando os jogos acontecerem, né? Quando a gente entrar, de fato, na Copa do Brasil, né? Que provavelmente deve acontecer na terceira fase, a gente indo para a Libertadores. Então, é esse cenário que eu vejo, velho. E aí, claro, as cobranças vão aumentar, porque a gente vai ter um time mais preparado para bater de frente nessas principais competições. Pronto. Tirando o que você falou à parte, que é essa a resposta, né? Vamos só lembrar uma coisa importante, tá? O calendário proposto pela CBF é um calendário quadrienal. Tá? Então, a gente só tem esse calendário certo, né? E ainda é um calendário proposto, não é uma coisa fixa, né? Então, a gente só tem esse calendário certo para os próximos 4 anos. Então, nos próximos 4 anos, é muito provável que a gente não dispute a Copa do Nordeste, porque muito provavelmente a gente vai estar ou na Sul-Americana ou na Libertadores. É possível, inclusive, que essa proposta, é muito provável que essa proposta ela vigore tanto para 26 quanto para 27, por conta das 2 Copas do Mundo, tá? Da Copa do Mundo masculina e da Copa do Mundo feminina, que vai ser realizada no Brasil, com os estádios brasileiros sendo utilizados, e o calendário já foi, a CBF já tinha colocado até antes que o calendário ia parar por conta disso. Mas 28 e 29 não tem esse torneio que vai paralisar, exceto, desculpe, tem o Mundial de Clubes em 29, que paralisaria o calendário também, mas 28 não tem. Então, é possível que haja algum tipo de flexibilização em relação a essa situação da Copa do Nordeste. É possível, tá? É possível também que haja uma mudança em relação a como se disputa os campeonatos no Nordeste, os campeonatos estaduais no Nordeste, para poder justamente você ter um campeonato regional mais valorizado. Isso depende de uma série de outros fatores, mas a gente também não vai assim, nunca mais vamos disputar a Copa do Nordeste, como muita gente pensa, assim, é muito possível, tá, que ou haja uma mudança em relação a isso, ou até a própria Copa do Nordeste acabe. Os regionais que hoje existem podem acabar também, né? Então a gente tem que só medir isso aí na hora que a gente for pensar em relação à Copa do Nordeste.